Olá pessoas! Chegamos ao nosso quarto episódio do Memo Responde, que é o meu quadro que eu uso só para responder as dúvidas de vocês sobre encadernação. Normalmente eu pego as dúvidas aqui do YouTube que vocês deixam nos comentários dos vídeos, mas eu também pego de vez em quando algumas dúvidas que aparecem no Instagram, no Facebook. Eu tento reunir aí a maior quantidade possível de dúvidas para falar entre um mês e outro, entre um vídeo e outro. Lembrando que se você tiver dúvidas é só mandar nos comentários dos vídeos que eu sempre respondo, sempre que possível eu respondo, e eu tiro o print para poder trazer aqui e reunir as dúvidas principais para ficar mais fácil para grande parte das pessoas. Muitas vezes auxilia as pessoas quando elas já têm alguma dúvida e já fica mais fácil de sanar várias dúvidas ao mesmo tempo. Antes da gente começar, o mesmo esquema de sempre, não esqueçam de curtir aqui embaixo, de se inscrever no canal e clicar também no sininho para ativar as notificações. E vocês podem me seguir também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e entrar no canal do Telegram. Eu vou começar aqui com os feedbacks, igual eu faço agora em todos os vídeos, que é quando eu pego algumas sugestões de vocês, algumas coisas que vocês me ensinam mesmo, dicas que vocês dão de coisas que eu não sei, porque uma coisa que eu sempre gosto de falar é que eu não sei tudo, eu tô sempre aprendendo. Todo mundo tá sempre aprendendo, né? A gente nunca para de aprender. Então sempre tem gente que comenta nos vídeos alguma coisa que eu falei, que a pessoa complementa, tem como fazer isso sim, desse jeito, não sei o quê. Então essa primeira parte vai ser específica dos feedbacks, para eu ler algumas respostas de dicas de vocês. Também tentei fazer a capa para um Traveler's Notebook para anexar os caderninhos de um bujo usando corino, e achei muito difícil o processo de aderência da cola, além de não promover um bom acabamento. Depois disso, voltei na loja e comprei um Corvan, e acabou dando tudo certo. Na minha opinião, não sugiro a ninguém usar o corino, a menos que não disponha de outro material para revestimento. Eu não lembro exatamente em qual vídeo que ela fez esse comentário. Eu tenho mais de um vídeo aqui usando corinos diferentes, e eu não gosto de nenhum deles. O corino realmente é um tecido muito difícil de trabalhar, um corino que não é próprio, né, assim, para encadernação, porque existem tecidos semelhantes ao corino, mas que são muito melhores para trabalhar. E nesse vídeo, eu não lembro se ela tá falando que é do corino emborrachado, que é um que eu usei aqui, que é péssimo para fazer caderno, porque ele não cola o tecido, o verso dele é muito ruim, ou se é um outro também que eu usei para fazer uma agenda de capa flexível, que também é péssimo, o verso dele também é horrível, então nenhum dos dois eu recomendo. E ela indicou esse aí que é o Corvan, que é uma espécie de corino, ele é tipo um material sintético também, bem semelhante, se vocês pesquisarem vocês vão ver isso aí. E ele já funciona, segundo ela, muito melhor para fazer capa de caderno, então já fica a dica aí de um tipo de material que vocês podem usar. Existem outros tipos de material sintético que simulam o corino aí também, o couro, etc., que são muito utilizados na encadernação, que é o Percalux, por exemplo, que ele na verdade não chega a ser um tecido, ele é mais ou menos como se fosse um papel, ele é bem fininho, mas ele funciona super bem para fazer capa quando você vai encadernar com capa dura, né, e aí você faz o revestimento da capa dura, funciona super bem. O encarpel, o mesmo princípio, também é semelhante ao Percalux. É até outro nome do Percalux, eu acho que eles são a mesma coisa, é outro nome, mas assim, esse tipo aí com verso de papel, existem vários que são bem parecidos, mas são fininhos para trabalhar com capa dura. E existe alguns estilos que você já consegue trabalhar com ele sozinho, sem o revestimento do papelão, sem usar como revestimento do papelão. Você usa ele como uma capa flexível mesmo, porque ele já é mais grossinho e ela dá essa sustentação. Esse Corvan mesmo que ela fala, eu acho que ele tem de grossuras um pouquinho mais altas, tem mais finos e grossuras maiores, que daria para você fazer a capa flexível tranquilamente. Tem um tecido também que chama Montana, que ele é muito utilizado para fazer também esse tipo de caderno flexível. Eu vou trazer um projeto aqui para vocês também, já tô planejando. Não sei se eu vou conseguir essa semana ainda, talvez semana que vem, mas eu também já vou mostrar como é que funciona na prática. Então, esse feedback é realmente para dar essa dica aí para vocês de revestimento, que é usar o Corvan ao invés do corino. Você pode usar impressoras 3D que imprimem sem margem em folha A4. Usa a Canon X6810, que imprime A3 Plus. Mas até o A3 ela imprime sem margem. Não recomendo porque suja um monte dentro da impressora e depois pode borrar o canto da próxima página, mas ela tem essa opção para quem quer muito. A Canon EcoTank da linha Pixma é A4, mas imprime A4 sem margens também. Lembrando que para usar essa opção você precisa entender o que é sangria da arte, entender que nenhuma informação legível vai tão perto da borda. Esse é um feedback que eu achei super legal de trazer para vocês, que é sobre impressão
na folha toda. Eu tenho algum vídeo aqui, eu não vou lembrar qual também, que eu falo isso, que você não consegue imprimir na folha toda nas impressoras, que nenhuma impressora te permite fazer isso, porque as impressoras elas têm aquelas garrinhas que puxam o papel, então precisa desse espaço para que ela consiga puxar, e também a limitação física do cartucho de tinta, dele ir e voltar e conseguir chegar ali nos pontos. Então ele falou aí que essas impressoras aí, elas imprimem na folha toda sem margem, mas tem esse problema de sujar tudo, que realmente é um problema, porque quando você quer que a impressora faça isso, vá de um lado ao outro, ela não tem como fazer certinho, parar no limite da folha, depois parar no outro limite, né? Ela acaba que vai passando de um lado para o outro, como se a gente fosse pintar um papel mesmo, né? A gente pegaria o papel branco e passaria tudo, né? Porque seria quase impossível a gente conseguir chegar no limite certinho de um lado e do outro sem deixar nenhuma área branca, né? Então tem essa questão de sujar por dentro aí, que não é legal, tanto que ele fala que não recomenda, mas aí tem essa opção para quem quiser procurar, para imprimir aí na folha toda em A3, mas tenha isso em mente que provavelmente você vai ter que limpar por dentro para não danificar as páginas do seu trabalho. E tem essa outra Pixma aí que ele falou, que imprime tem A4 na folha toda também. Ele não falou sobre essa questão de sujar na parte de dentro nessa impressora específica, então eu não sei se suja, se não suja, e se realmente fica com um bom acabamento imprimindo na folha toda, não sei dizer. Mas é realmente importante ressaltar isso aí que ele falou, da questão de sangria de impressão e de margem de impressão. Primeiro, uma coisa que eu sempre falo, se você quer imprimir, por exemplo, uma folha de tamanho final A4, você não consegue imprimir no papel A4, porque você precisa da sangria, certo? A sangria é uma margem extra que você tem ali na sua impressão, na sua arte, para que na hora que você corte não tenha nenhuma margem branca. Então, para você ter uma arte final A4, você precisa imprimir um pouquinho maior do que A4. Então é importante vocês saberem isso. E a questão também realmente das margens de segurança, né? Você não consegue ter nada muito próximo ali da beirada, porque pode ter esse problema na hora que você for cortar, você pode cortar alguma informação. Então vocês têm que ter isso em mente, que se vocês querem uma folha A4 tamanho final, que significa depois que você refilar, que você cortar tudo que você tem que cortar, aí você tem que imprimir numa folha A3 e por aí vai. Você consegue imprimir realmente numa folha A4, usando essas impressoras aí, aparentemente, para imprimir na folha inteira, uma arte que, se você queira ela de tamanho final, menor do que A4, tá? Isso é importante também, antes de escolher a impressora de vocês. Mas isso é um feedback, eu nunca usei essas impressoras, não sei dizer como é que fica o resultado das impressões, tem essa questão da sujeira aí, então, se alguém quiser testar, manda aí pra gente depois e fala o que vocês acham. Um produto que eu gostei de usar, e sigo usando em alguns casos, é a Termolina Leitosa, porque além de proteger, ela dá um brilho sutil na capa, e você consegue construir camadas com ela, além de secar bem rápido. Talvez o ponto negativo seja a necessidade de usar o pincel bem macio, para não ficar marcado, e aí o preço deles é meio puxado, já varia de 25 a 35, enquanto a Termolina é relativamente barata. Nunca tive esse problema, porque ela não forma de fato uma camada, não sei explicar direito, mas mesmo usando ela, você ainda sente a textura do papel e não fica um aspecto emborrachado. Ela é indicada para papéis porosos, então para um papel menos poroso talvez não sirva muito bem. Como eu faço uns testes com sulfite 180 e papel de aquarela, ela super funciona. Esse feedback aí foi a respeito de proteção para capa, que eu dei algumas sugestões para usar verniz, para usar cera, né, e para fazer a laminação. E ela falou que ela usa muitas vezes Termolina, que é quase que uma cola, né, tem mais ou menos o mesmo aspecto ali, você usa mais ou menos da mesma forma, mas tem essa questão de precisar de um pincel macio para não ficar marcado, igual como se você fosse passar cola mesmo, né, com o pincel, pode ficar marcado as cerdas ali do pincel e estragar a sua capa, né, o acabamento não ficar legal, não ficar lisinho e tudo mais, então você tem que usar esses pincéis muito macios, que já variam aí de 25 a 35 reais, igual ela falou, enquanto um pincel comum que você usa para fazer, para passar cola mesmo, é tipo 4 reais no máximo. Entendeu? Então tem esse valor aí muito mais alto, mas que, segundo ela, funciona muito bem para esses casos de papel poroso. Isso é importante ressaltar também, porque o papel poroso, ele, exatamente por ser poroso, ele tem poros maiores, ele absorve mais a cola, nesse caso a Termolina, né? Então não fica tão aparente o acabamento, ele dá um acabamento bom ali, né? Ele não fica
como fala? Ele não fica em excesso, né? Ele não fica acumulado ali, o que talvez aconteça com papéis menos porosos, como por exemplo é o caso do coucher, que eu uso muito para fazer as minhas capas aqui, mas que eu faço a proteção com laminação. Então não sei nesse caso de papéis lisos se funcionaria tão bem. Talvez a Thermolina ela dê uma escorregada, por exemplo, né? Ela não fique tão bem ali, não faça uma boa aderência, e realmente só testando para saber. E eu perguntei para ela, quando ela deu essa segunda parte aí da resposta, que ela falou que não teve problema, foi com a questão de quebra, né? Porque o meu receio de usar Thermolina e cola para fazer proteção é exatamente a quebra, porque ele meio que cria uma camada ali seca, que pode acontecer, assim, na minha percepção, né, eu acho, eu nunca testei pra saber, que quando você vai abrindo o caderno, pode ser que ele quebre aquela camadinha ali, né, porque ela não fica aquele negócio tão uniforme igual você tem com a plastificação, com a laminação, na verdade, ou com a laminação a frio, que você usa contact, etc. Você não tem aquela camada uniforme de plástico ali que não vai quebrar, né, que não vai rachar, e eu acho que pode acontecer isso com a cola, entendeu? Ela cria aquela camada que pode acabar rachando. Mas, igual eu falei, nunca testei, não sei se é assim, e ela me falou que não tem esse problema, nunca teve, porém, ela só trabalha com esses papéis porosos, que é o sulfite e o papel de aquarela, que eles absorvem melhor, então não fica uma camada tão espessa, né? Então, talvez por isso ela não quebre, realmente só testando pra saber. Então, se por um acaso você tiver aí algum papel liso e tiver Thermolina, quiser testar e mandar pra gente também, seria ótimo, porque aí a gente já sabe se funciona ou não. Qual o material das capas dos cadernos do Minuto 244? Esses cadernos que ela tá falando são os que eu mostrei no primeiro vídeo do Memo Responde, que são cadernos que eu fiz para um dos eventos ao vivo aqui, que são cadernos com capa flexível ao invés de capa dura. Para fazer esse tipo de caderno, eu sempre uso papel coucher 300 gramas com laminação fosca. Você pode usar aí qualquer papel de no mínimo 250, eu não recomendo menos do que isso, porque senão fica muito bambo, né? Não fica com uma firmeza legal e não dá um acabamento bom. Então qualquer papel entre 250 e 300 aí vai ficar legal, e preferencialmente algum papel liso que você possa fazer laminação. Normalmente dá um acabamento melhor, as cores ficam mais legais, né, quando você vai fazer a impressão da capa, né, aí fica mais interessante. Mas você pode trabalhar também com papel craft, por exemplo, que ele tem também 300 gramas e fica bem legal também para fazer as capas de caderno sem serem impressas, né, alguma capa um pouquinho mais rústica. E no caso do craft você não precisa fazer a proteção, na verdade você nem tem muito como fazer proteção, senão você acaba perdendo aquele aspecto do craft mesmo, né, de ser mais poroso e tudo mais, acaba se perdendo. Então o craft é uma opção para você fazer a capa sem ter que fazer a laminação. Porém, se você quiser realmente imprimir a sua capa, fazer alguma coisa nesse estilo, aí eu recomendo o coucher ou algum outro papel liso semelhante de 300 gramas que você possa laminar. Qual é a cola usada? Usa pura ou dilui na água? Todas as colas que eu uso aqui são sempre cola PVA e eu não diluo. Não recomendo diluir cola, a não ser que o fabricante fale que você tem que diluir por qualquer motivo que seja. Se não fala, não dilua, porque você vai perder uma parte da potência da cola, né? Você tá diminuindo aí as ligações, né, a cola vai ficar menos potente, né, vai ficar mais aguado, então a água não vai te ajudar, ela vai atrapalhar aí no poder de aderência da cola, então não dilua, a não ser que o fabricante te fale para diluir. E eu sempre uso a cola PVA porque ela tem uma resistência muito boa, ela adere a vários tipos de superfície diferentes, ela não é tóxica, ela é flexível, ela seca transparente, então é o melhor tipo de cola para trabalhar em 90% dos projetos que você vai fazer. Tem alguma dica para fazer com que os papéis pareçam que não foram mastigados por um gato ensandecido de fome? Já tentei no estilete, já tentei na guilhotina, tudo sai dentadérrimo, rasga folha e fica torto. A questão do refile tem que se tomar muito cuidado com a quantidade de folhas que você tenta cortar ao mesmo tempo. Isso tanto para cortar na mão, tanto para cortar na guilhotina. As guilhotinas vão variar a quantidade de folhas que cada uma consegue cortar, né? As guilhotinas basiquinhas, elas vão variar entre 5 e 20 folhas que você consegue cortar ao mesmo tempo, as guilhotinas mais de entrada, mais baratas, que você compra aí em torno de uns R$200, se eu não me engano, e as guilhotinas já semi-industriais e industriais, você consegue aí achar que vão cortar 200, 400 folhas e mais, né? Então vai depender de qual guilhotina você está usando. Eu imagino que se você está tendo problema é porque você usou uma guilhotina
simples para cortar muito mais folhas do que ela corta. Eu tenho uma guilhotina simples aqui que corta até 20 folhas de 75 gramas e papelão de 2 milímetros. Mas se eu tentar colocar qualquer coisa mais que isso, ela vai mascar, ela não consegue cortar direito, ela masca, corta torto, ela estraga a pontinha, então não tenta. Se a guilhotina fala que não corta, não tenta cortar, porque não vai cortar. E isso é muito importante para ter em mente também, porque vai depender da grossura da folha que você está usando. Se essa minha guilhotina, por exemplo, ela corta 20 folhas de 75 gramas, para eu cortar folhas de 180 gramas, ela vai cortar menos, certo? Você tem que fazer aí uma matemáticazinha para ver quantas folhas ela consegue cortar e testar, para ver se vai funcionar, até quanto que ela consegue cortar com um bom acabamento, e testa mesmo, mas não tenta forçar a guilhotina a cortar mais do que ela consegue, porque aí ela masca. Agora, para você cortar na mão, você já consegue cortar mais, mas também eu não recomendo cortar demais. Uma coisa que eu sempre falo é para vocês não tentarem cortar um bloquinho inteiro, fazer o refile do caderno inteiro depois de costurado, porque não fica bom. Muita gente faz, tem gente que consegue acabamento melhor, mas assim, eu não gosto, eu acho que você demora muito tempo, a chance de você fazer um negócio bonitinho não é grande, assim, você consegue cortar ali, você vai ficar um tempo cortando devagarzinho para ficar retinho, e aí depois você provavelmente tem que lixar e fazer algum tipo de polimento ali para ficar um pouquinho mais reto, né, para tirar todos os dentezinhos e tudo mais. Teve alguém que me falou em algum vídeo, eu não vou lembrar mais, que ela passa, se eu não me engano, ferro, alguma coisa assim, pra deixar mais reto. Eu acho que não tenho certeza. Eu não sei se funciona, eu nunca testei, eu preciso testar ainda pra ver. Mas assim, a minha dica realmente é não cortar o caderninho inteiro. Se você quer cortar inteiro, compre uma guilhotina semi-industrial, que ela vai fazer isso pra você, que são essas que cortam 200, 400 folhas. Tentar fazer isso na mão, você provavelmente não vai conseguir. Você vai ficar frustrado, você vai gastar muito tempo, você vai perder material. Então, eu acho que é uma coisa que não vale a pena, não justifica mesmo. 90% dos seus clientes não vão reclamar. Talvez tenha ali realmente uns 10% que reclame, mas eu nunca tive problema com isso, tá? Então não esquentem a cabeça, não fiquem estressados por conta de bobagem. O que eu faço? Eu sempre refilo bloquinho por bloquinho separado antes de costurar. A dimensão da altura, né, a parte da altura mesmo do seu bloquinho, você pode cortar antes de dobrar a folha ali ou depois de dobrar, aí realmente tanto faz. Nesse caso não faz diferença, você vê o que você acha mais fácil, cortar antes ou depois. Agora, na dimensão horizontal, eu sempre recomendo que corte depois de dobrar para você tirar as pontinhas que ficam sobrando, porque toda vez que você dobra uma folha em cima da outra, tem essa tendência das folhas de dentro ficarem mais para fora, né? Então dá mais pontinhas, por isso que eu sempre falo para cortar depois, porque aí você deixa mais reto. Mas tenha em mente que depois que você costurar e montar o caderno, elas ainda vão dar uma desalinhada, não tem como não desalinhar. É praticamente impossível, sabe? Você é um processo manual, né? Você vai segurando, obviamente, todos os lados para deixar o mais reto possível, mas é manual, ele vai variar. Se você não quer que fique variado, compre uma guilhotina industrial, certo? Que aí você refila depois que você tiver costurado. E uma dica que também é importante é estar com seu estilete com a ponta afiada. Pode ser que você já tenha cortado muito papel que no final ele já esteja mascando mesmo, não esteja conseguindo cortar. Aí você vai e tira aquela pontinha de cima, né, a pontinha mesmo, e corta com um alicate e continua usando, porque ela vai estar limpinha, a nova que você cortar, né, ela vai estar lisa e afiadíssima, e aí você continua cortando. Não quer dizer que você vai ter que cortar isso todo dia, toda vez que você for cortar um novo caderno, não é isso. Mas quando você corta muitas folhas, ela tem a tendência de ir mascando, né? Então se você tem um projeto grande de cadernos, e da próxima vez que você for usar depois que terminar esse projeto, talvez ela já esteja mascando, aí você precisa cortar. Então, se você estiver achando que não está cortando bem, tira essa primeira pontinha e aí começa uma lâmina nova. Como eu posso saber o tamanho da folha para imprimir de um caderninho A5? Essa pergunta ela fez em um vídeo em que eu ensinei a fazer capa dura para caderno de lombada, estilo Moleskine. O cálculo, ele é um pouquinho complicado para eu tentar explicar aqui rapidamente, mas eu vou deixar um vídeo linkado aqui para vocês poderem entender, né? Um vídeo que eu já expliquei como é que você calcula isso, vou deixar ele aqui em cima e vou deixar aqui embaixo também na descrição, porque vai variar dependendo do tamanho do seu miolo final. E não existe uma medida certa, né? Aí vai variar realmente do que cada pessoa quiser fazer. Então vocês precisam saber calcular
para o projeto de vocês, e não é uma medida assim padrão. Não, para fazer A5 você tem que usar esse tamanho de folha, não existe isso, tá? Existe, obviamente, dicas, né, para ficar próximo de um caderno A5, mas vai variar muito da forma como cada pessoa faça o seu caderno. E se você quer, por exemplo, que o seu A5 seja a medida do miolo ou a medida da capa, porque isso também faz diferença, né? Normalmente a capa é um pouco maior do que o miolo. Então, eu vou deixar o vídeo linkado, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem como que eu faço os cálculos da capa dura, e aí vocês adaptam para o projeto de vocês, para as medidas que vocês quiserem trabalhar. Esse tipo de encadernação pode ser feito para agenda? Como é muito manuseada, não tem perigo de soltar folhas? Essa pergunta foi feita em um dos meus vídeos mais vistos aqui do canal, que é o de encadernação de folhas soltas, sem costura, só com cola, que é o que as pessoas chamam de brochura. Esse método eu não recomendo para cadernos com muitas folhas, que sejam muito manuseadas ou folhas pesadas. Nada disso eu acho que funciona bem, porque corre sim o risco de soltar. Você tem uma forma de tornar isso um pouco mais forte, com uma menor chance de soltar, que é fazendo pequenas ranhuras. Você serra, na verdade, ao longo ali da lombada e passa uma linha com mais cola ali. E aí essas ranhuras com a linha ajudam a prender mais, elas dão uma sustentação maior, então a chance de soltar suas folhas é menor. Quer dizer que elas nunca vão soltar? Não, não quer dizer que elas nunca vão soltar. Isso pode acontecer em qualquer tipo de livro, dependendo do tanto que você manuseia. Mas fazer isso aí minimiza a chance disso acontecer rapidamente. Porém, para cadernos muito manuseados e com muitas folhas, eu não recomendo fazer uma encadernação sem costura, porque a chance de soltar é maior. Eu acho que não justifica. Então, se você tiver a oportunidade, faça o método de costura e cola, que é o método de caderneta estilo Moleskine, que vai funcionar melhor, aí as folhas não vão soltar. Mas se por um acaso você estiver trabalhando com, você estiver tentando refazer uma encadernação, por exemplo, você tem algum miolo de folhas soltas e você quer refazer isso aí, e aí você não tem como dobrar para fazer a costura, né? Ela já tá ali a folha solta. Aí você opta por fazer dessa forma que eu falei, fazendo as ranhuras, as serras, colocando a linha e passando cola, e preferencialmente optando pela cola de blocagem, que é uma cola um pouco mais potente para segurar isso aí. Eu meio que não entendi, vi em alguns sites que o papel Paraná é 80 gramas, mas não fala a espessura, eu fiquei muito confusa. Aí queria saber, o papel Paraná de 80 gramas equivale a qual espessura? Eu não tenho como responder isso, por quê? Porque a gramatura e a espessura não são correspondentes, não necessariamente correspondentes. Você não tem como falar que todos os papéis de 80 gramas vão ter espessura X. Você não tem como falar isso, porque a medida de gramatura é uma medida de peso por metro quadrado. Se um papel é 80 gramas por metro quadrado, é isso que ele tem, 80 gramas a cada metro quadrado daquele papel específico. Em alguns papéis, o 80 gramas vai ser mais fino do que outros papéis também de 80 gramas. A grossura e o peso não são a mesma coisa, isso tem que ficar muito claro. Então eu não tenho como falar qual que é a espessura de um Paraná de 80 gramas, eu não tenho como saber, entendeu? Só você pegando realmente um papelão, um Paraná de 80 gramas e medindo ali para saber, ok? Mas o que acontece quando os papéis têm uma gramatura baixa à média? Eles são vendidos pela gramatura propriamente e não pela espessura. Quando a gramatura já sobe e já chega numa gramatura alta, que já vira papelão, né, aí eles já começam a ser vendidos pela espessura e não pela gramatura, tá? Então, se você está procurando papelão, não procure pela gramatura e sim pela espessura. Tanto que você vai comprar papelão, você normalmente não acha qual que é a gramatura do papelão, você acha qual que é a espessura. A não ser em um caso específico que eu sei, que é na Calunga, que lá eles vendem efetivamente pela gramatura, não sei porquê, porque não é uma medida comum de papelão, igual eu acabei de falar. Quando chega no papelão, na escala de papéis mais grossos, eles não vão falando mais, eles deixam de falar da gramatura e eles passam para milimetragem, que é um padrão comum, né, de ser adotado na indústria gráfica. E lá é o único lugar que eu sei que vende o papelão pela gramatura e não pela espessura, tá? Mas eu recomendo que você busque realmente pela espessura e não trabalhe com nada menos que 1,5, mas preferencialmente entre 1,7 e 2 milímetros, que vai te dar um acabamento melhor. Eu vou deixar aqui linkado também aqui em cima e aqui embaixo na descrição do vídeo um vídeo que eu acabei de postar tem pouco tempo sobre papelão, explicando exatamente essa questão do Paraná e do papelão cinza, que eu acho muito importante saber a diferença. Qual é o mais recomendado para caderno Copta? Qual é a melhor que não rasga com costura alguma? Geralmente, qual a gramatura de miolo que usa para os seus cadernos?
Essas 3 perguntas foram feitas a respeito de papel de miolo, de gramatura principalmente, e a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: você não vai escolher um papel de miolo pela costura que você vai fazer. Você escolhe o papel de miolo dependendo do objetivo do seu caderno, ok? Então não existe isso de qual que é o melhor papel para costura cópita. Isso não existe. Você precisa pensar para que você está fazendo aquele caderno, tá? Que qualquer papel na teoria vai servir, desde que não seja muito grosso para você não conseguir, que você não consiga dobrar no meio para fazer a costura. Mas não tem relação com a costura cópita. Tem relação com a funcionalidade e com o fato de você não conseguir dobrar no meio para costurar. Mas não existe isso de qual que é o papel para uma costura específica. O que você precisa pensar é para que eu vou usar esse caderno. Se você for usar para escrita comum, você pode usar qualquer coisa entre 75 e 90 gramas, funciona perfeitamente. Se você quiser trabalhar com um pouco mais de canetas pigmentadas, aí o ideal já é subir um pouquinho mais, talvez 110, 120. Até 90 gramas ainda dá, dependendo do tipo de caneta que você for usar. Se não for uma canetinha muito potente aí com muita tinta, até uns 90 gramas aí você consegue usar. Se você quiser um caderno para pintura, por exemplo, aí o ideal já é você subir para 250, 300 gramas. Então você escolhe o seu papel de miolo dependendo da funcionalidade do caderno e não da costura. E a outra pergunta sobre um papel que não rasga. Não existe isso, não existe um papel que nunca vai rasgar em nenhuma costura. Isso aí realmente é uma questão de manusear com cuidado, de você fazer a costura da forma correta para que não rasgue. Rasgar papel sempre pode rasgar, tanto na hora que você estiver costurando, tanto na hora de manusear. Aí realmente vai depender da forma como você faz isso aí, né? Mas você só não pode escolher nenhum papel muito fino. Qualquer coisa que você escolher acima de 75 gramas já tá ótimo, a chance de rasgar é menor, desde que você faça tomando os devidos cuidados. E qual que é a gramatura que eu indico para fazer miolo? É isso aí que eu falei agora há pouco, vai depender da funcionalidade. Normalmente, a maior parte dos meus cadernos eu faço entre 75 e 90, porque são cadernos de escrita comum ou com caneta de pouca pigmentação. Agora, se você quiser algo mais pigmentado, é isso aí que eu já falei aí pra trás, certo? Como eu sei se a imagem está ou não liberada para uso comercial? Se isso não estiver escrito claramente no site, escrito realmente imagem liberada para uso comercial, imagem gratuita, imagem domínio público, qualquer coisa do tipo, você tem que assumir que ela não é liberada para uso comercial. Ou seja, você não pode usar aquela imagem para vender nos seus projetos, né? Você não pode pegar uma imagem, usar numa capa de caderno e vender esse caderno se a imagem não for liberada para uso comercial, é isso que significa. E normalmente você consegue, nos sites de imagens que você vai baixar, você consegue ter essa informação, se a imagem é gratuita, se não é gratuita. Se você estiver procurando no Google, você tem que assumir que nenhuma das imagens é liberada para uso comercial. Ok? Isso é importante. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a relação de alguns sites de imagens gratuitas para vocês usarem, e nesses próprios sites vocês vão ver aí quais são as diretrizes de uso, né? Quais imagens você pode simplesmente usar sem fazer nada, quais imagens você tem que atribuir, você tem que colocar qual que é o autor daquela imagem. Então eu vou deixar aqui embaixo algumas sugestões, aí vocês dão uma olhada lá, se vocês estiverem efetivamente procurando alguma imagem para usar. Você passa a linha na agulha e dá um nó? Porque eu uso a linha encerada e dei um nó, mas na hora de passar pelos furos, o nó não passa, ou quando faço força, o nó desfaz. Isso tá me deixando doida. Não deem um nó na linha encerada, tá? Não é igual a linha de costura, por exemplo, que você passa a linha ali e dá um nozinho no final para ela não sair. Não é a mesma coisa, tá? A linha encerada você não dá esse nó, exatamente porque ela é grossa e ela fica um nó muito grande e você tem muita dificuldade de passar pelos buracos, tá? Então não dê esse nó, senão não vai te dar um acabamento legal. Você vai passar ali pela agulha e deixar do jeito que tá. O outro lado não vai ter nó, ele vai ficar solto, e é dessa forma que você vai fazer a sua costura. O único caso que você vai dar nó é se você estiver usando uma linha muito fina, uma linha que não seja encerada, que aí você vai passá-la 2 vezes na agulha, não 2 vezes, né? Você passa uma vez só, encontra um lado com a outra e aí dá um nó, que é como se você estivesse costurando com a linha dupla. Ok? Eu fiz aqui uma simulação com um pedacinho pequeno, só para vocês verem, mas imagine aí que vocês vão estar com a sua linha inteira, certo? Então essa é a única situação que você dá um nó no final, quando você usa uma linha fina e aí você quer que ela fique dupla para dar mais sustentação no seu caderno, tá? Mas com a linha encerada você não dá o nó, senão você vai realmente estragar o seu caderno. E para pintar, o offset é bom também? Essa pergunta foi feita em algum vídeo que eu falei sobre papel offset, eu acho que é o que eu falo da diferença de sulfite e offset, se eu não me engano. E em teoria o offset realmente seria bom também para pintar, por conta dos poros, por serem macroporos, são maiores, eles absorvem melhor as coisas, né, as tintas no geral.
tinta de impressora mesmo. E eu imagino que eles absorvam também aí tinta mesmo, de pintura, né? Então, na teoria, ele deve ser bom também para pintar, desde que você trabalhe com gramaturas mais altas, né? Em torno de 300 gramas, igual você faria com papel de aquarela. Mas realmente só testando para saber se ele vai absorver bem e se ele não vai rasgar, tá? Mas em teoria, deve funcionar. Você acha uma boa ideia fazer a folha de guarda usando papel offset 180 gramas? Sim, eu acho que é uma boa ideia, eu acho que dá para usar tranquilamente. Eu normalmente uso o papel Colorpus 180 gramas para fazer as minhas capas, que já é um papel colorido naturalmente, ele tem a massa colorida e ele é 180 gramas e ele é poroso também, igual o papel offset. Então eu acho que eles vão ser muito semelhantes na questão de acabamento. A gramatura aí também tá igual, então eu acho que vai ficar bom. A única questão é que o offset ele é branco, né? Eu acho que não tem offset colorido. Então você ficaria preso à folha de guarda branca, a não ser que você queira imprimir, né? E fazer realmente alguma guarda impressa. Aí você pode usar o offset 180, por exemplo, imprimir e usar na sua guarda sem problemas, mas eu acho que funciona bem sim, porque eles são papéis muito semelhantes, né, o Colorpus e o Offset, então dá pra usar tranquilo. O papel Paraná que eu utilizo é um pouco mais fino do que eu já vi você sugerindo no canal. Você acha que isso pode ocasionar que ele não fique reto? Quando eu coloco a capa e tal, ele fica tipo buchudo, até coloco um peso em cima pra deixar reto, mas não fica 100%. O papelão mais fino tem tendência sim a ficar mais abaulado, isso pode acontecer, porque primeiro ele tem uma resistência menor, né, ele é mais fino, então ele tem essa facilidade de abaular e de ficar torto muito maior do que um papelão mais grosso. E também o papelão mais fino, quando você usa a cola para fazer o revestimento, ele absorve mais. Como ele é mais fino, ele tem essa tendência, igual um papel mesmo que você for pegar comum, um papel 75 gramas, ele vai absorver muito mais a cola do que um papel de aquarela, por exemplo, que é 300 gramas. E isso tem a tendência de acontecer também com o papelão. O papelão mais fino, ele absorve mais a cola, então ele tem uma tendência maior de abaular. O ideal, igual eu sempre falo aqui, é trabalhar com 1.7 a 2 milímetros, que vai te dar um acabamento melhor, também já considerando isso aí da absorção de cola e dele ficar mais reto. Usar verniz em spray ou líquido serve como proteção alternativa à laminação? Digo aqueles que se usam para finalizar desenhos e pinturas, ou você se referia a algum outro tipo de verniz específico? Pelo que vi em outro vídeo seu, me parece sim ser o mesmo verniz que uso para acabamento da pintura, etc. Mas queria saber se é um acabamento comparável ao da laminação, a quente ou a frio, ou se é muito mais frágil. O verniz que eu tava falando é sim esse utilizado para proteção de pinturas, desenhos, etc. Mesma coisa, são esses vernizes de artesanato mesmo, né? De artes, que você consegue tanto líquido quanto spray. Eu ainda não tive uma boa experiência com verniz, o spray que eu comprei ele é ruim, ele deixa esbranquiçado, então ainda não tive uma boa experiência, mas eu sei que tem muita gente que usa, quem gosta de desenhar e pintar e tudo mais, usa e protege bem. Porém, ele não tem a mesma durabilidade e a mesma proteção de uma laminação, não é a mesma coisa. Ele vai proteger bem o seu desenho, principalmente, e a sua pintura, e ele vai ajudar a desgastar menos ali nas dobras e tudo mais, mas não é a mesma coisa, porque a laminação, tanto a quente quanto a frio, você acrescenta uma camada de plástico, e o plástico, ele vai proteger melhor, não tem como ele não proteger melhor, sabe? Ele é menos degradável, né, realmente. Então ele tem uma proteção maior sim e uma durabilidade maior do que o verniz. Mas eu sei que é o caso de muita gente que pinta, que desenha, que gosta de trabalhar com verniz porque já tá ali à mão, né? E é mais fácil também, normalmente, do que laminar. Porque quando você faz a pintura ali e tudo mais, você pegar aquilo ali e levar na gráfica para fazer uma laminação é mais chato e mais complicado. Então o verniz acaba sendo mais prático. O que vocês podem fazer, que é uma coisa que eu recomendo muito quando as pessoas fazem os desenhos, elas querem vender aquilo ali, é você tirar uma foto ou fazer ou escanear em alta qualidade, passar para o computador, montar o seu arquivo ali bonitinho da capa e aí você imprime isso e lamina. Porque aí você tem primeiro o seu desenho original para você guardar para você, segundo um desenho já em melhor qualidade, impresso e laminado, protegido, bonitinho para você poder fazer os seus cadernos sem problema. Então eu indico mais isso aí do que fazer proteção com verniz. Na proteção da capa poderia ser com vinil transparente?
Dá para usar o vinil transparente tranquilamente, ele é um material muito utilizado na laminação a frio, né, que é você acrescentar também essa camada de plástico, porém você faz com plástico adesivo, né, que é o caso do vinil e o caso do contact, plástico tipo contact que as pessoas usam, então é super comum. Eu nunca usei, eu ainda tô querendo testar porque falam que dá um acabamento bem legal e parece que o vinil tem um acabamento melhor do que o plástico tipo contact, tá? Mas isso é só de opinião de pessoas que me deram, eu realmente nunca testei, mas dá pra você fazer a proteção assim tranquilo. Qual o tamanho da base ideal para trabalhar com papel A4? Independente do tamanho do papel que você vai trabalhar, eu não recomendo uma base menor do que 45 por 60 centímetros. Existem bases menores de tamanho A3, tamanho A4, essa aqui é o equivalente ao tamanho A2, se eu não me engano, que é melhor para trabalhar porque te dá uma maior área de trabalho, né? Você não fica restrito àquela área pequenininha, porque se você comprar uma muito pequena, vai ser muito difícil, alguns projetos você vai ter dificuldade de cortar ali, além do que, quando você tem uma base menor, você acaba cortando muito em cima do mesmo lugar e danifica com mais facilidade, provavelmente você vai ter que trocar a sua base mais rápido. Então eu não recomendo nenhuma base que seja menor do que 45 por 60 centímetros. Chegamos ao fim de mais um episódio do Memo Responde. Se ainda ficou alguma dúvida ou se você tem mais dúvidas, deixa aí embaixo pra mim nos comentários ou nos vídeos que você estiver assistindo. E não se esqueçam de me dar feedback também. Se por um acaso você tem alguma coisa a acrescentar em relação ao que eu falei aqui, deixa aqui embaixo também que no próximo episódio eu já deixo dos feedbacks lá no princípio do vídeo, igual eu fiz nesse aqui. É isso por hoje então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo vídeo.